Nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra e pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Pedimos não apenas, Senhor, a liberdade no Teu Espírito, mas também a alegria, Senhor, e a paz que há no Teu Espírito. Para juntos, Senhor, aprendemos a Teus pés, com respeito à Tua palavra. Nós nos encomendamos em Tuas boas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, está anunciado que esse período da tarde é um período de treinamento. Então, a maneira com que eu tenho imaginado dividir esse tempo, não apenas hoje, mas também quarta, quinta e sexta, é tomar esse período e dividir em 3 partes, talvez de tamanhos parecidos. Na primeira parte, eu quero considerar com alguns irmãos alguns dos princípios que dizem respeito ao estudo da Palavra de Deus. Princípios. Na segunda parte, falaremos de algumas leis de interpretação, algo um pouco mais prático, né? E a terceira parte será uma oficina, um workshop, em que nós nos dividiremos em grupos menores e eu darei tarefas para vocês cumprirem ou tentarem cumprir, né? Começando nesta semana, mas quem quiser, o assunto é vasto e ele se estenderá ou poderá se estender o semestre, o ano inteiro, se for o caso. Okay? Então vamos começar hoje considerando algumas questões, e aqui vocês perceberam que lemos um versículo que diz respeito a um conselho que houve na Trindade, na eternidade passada. Sempre que a gente imagina algo antes do mundo, dizemos eternidade passada. Nós não sabemos pensar em termos de eternidade. Mas para nós isso não é tão relevante. O fato é que esse conselho se deu antes do homem ser criado. E aqui encontramos o Deus Trino determinando criar o homem. E não apenas isso, determinando com que propósito ele criaria o homem. Então, é o versículo 26 que lemos. O versículo 27 prossegue o relato, contando que Deus criou o homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu escolhi esses versículos para chamar a atenção de um aspecto que é fundamental quando paramos a considerar o estudo da Palavra de Deus. Observe o que aconteceu nesse texto. Deus, em algum momento, reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disseram: façamos o homem. E determinaram o porquê. Criaram um homem e a primeira coisa que eles fizeram foi falar com esse homem. Falar daquilo que eles, no seu conselho, haviam determinado. Então, logo no primeiro capítulo de Gênesis, tem que ficar impressionado em nosso coração este fato. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que deseja falar ao homem. Falar ao homem daquelas coisas que ele determinou em seu conselho próprio. Ele tem um propósito e ele deseja comunicar esse propósito ao homem. E aqui vemos esse exemplo tão simples. O conselho de Deus se reuniu, e Deus Trino determinou, criou o homem, primeira coisa, foi: olha, tende domínio. Contou para o homem logo de cara o segredo. Deus não fica fazendo aqueles mistérios. O desejo de Deus é comunicar com o homem. Aliás, no primeiro capítulo de Gênesis, 11 vezes vocês encontrarão
essa frase, disse Deus. Deus é um Deus que fala. Muito bem, mas conhecemos a história e sabemos que o homem caiu. E uma das consequências do pecado é a separação. E é claro que essa separação traz dificuldade a essa comunicação que Deus tanto deseja estabelecer com o homem. A comunicação se rompeu. É igual uma linha telefônica que cai. Você começa a conversa, cai a linha. Você não consegue continuar a conversa. Você tem que restabelecer a comunicação. E boa parte das Escrituras nos ensinam a maneira com que Deus determinou restabelecer essa comunicação com o homem. Bem? Então, esse é um dos problemas que Deus precisava resolver. Muito bem, então nesse contexto de Deus tendo que comunicar com o homem que havia caído, encontramos na palavra de Deus o que os teólogos chamam de dois princípios ou duas formas de comunicação ou de revelação. A primeira é chamada de revelação geral. A segunda, uma revelação pessoal. Elas são diferentes, né? E o livro de Romanos fala de ambas. Então eu gostaria de convidar os irmãos para considerarmos alguns versículos em Romanos, começando no capítulo 1. E aqui temos um exemplo da comunicação geral de Deus. Capítulo 1 de Romanos, versículos 19 a 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aqui a palavra nos diz que uma das maneiras de Deus se revelar ao homem em geral é pela criação. Ninguém é desculpável. A criação está patente a todos. E a criação proclama: há um Criador. Não é óbvio? Para nós é óbvio. Para outros, talvez nem tanto. Porque o Deus desse século se encarrega de cegar os olhos. Grande batalha. Mas esse é o fato. Deus comunica de forma geral por meio da criação. Mas por que essa comunicação ela não vai muito longe, se é que é assim que eu posso dizer? Versículo 28 do mesmo capítulo de Romanos. Falando desse homem caído, diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Desprezaram o conhecimento de Deus. O homem caído despreza o conhecimento de Deus. E apesar de haver uma manifestação ampla na natureza de que há um Criador, é como se isso não afetasse os homens. Eles desprezam esse conhecimento. Essa é a revelação geral de Deus. Mas Deus é um Deus pessoal. Ele quer intimidade. Como vimos hoje de manhã, Ele deseja habitar entre nós e ter comunhão conosco. Então, Deus precisa fazer algo muito mais profundo e muito além daquela manifestação e comunicação geral. Capítulo 5 do livro de Romanos. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu paz. Temos paz com Deus. Estamos justificados. Isso diz respeito a uma posição, a maneira com que Deus Pai nos vê. Justificados. Não pesa mais acusação contra nós. Mas o texto vai além. Veja o versículo 5 desse capítulo. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aqui encontramos uma frase muito importante. Aliás, ela é chave para toda a comunicação nossa com o Pai. O Espírito Santo nos foi outorgado. Deus nos deu o Espírito Santo. Muito bem. O que isso tem a ver com a revelação de Deus para nós? Capítulo 8 do livro de Romanos. Então passe algumas páginas, vamos ao capítulo 8 e leremos a partir do versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, esse é o Espírito de Deus, aquele que nos foi outorgado na nossa justificação. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Esse é o Espírito do homem. Irmãos, o Espírito de Deus é Deus. O Espírito do homem é parte de nós. Essas coisas não se confundem, não se misturam. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você certamente já deve ter experimentado o seguinte: testificando da sua fé para alguém. Você tem certeza de certas coisas, mas você não consegue explicar. Não é assim? Você quer explicar o que é o perdão, você quer explicar o que é ser filho de Deus. Você tem certeza que você é filho de Deus, mas você não sabe expressar isso em palavras. Por quê? Porque esse conceito, essa comunicação, essa convicção não é algo que ocorreu aqui. Ou não deveria ter começado por ali, pelo menos. Aqui diz que é alguma coisa que acontece em nosso espírito. Impressionado, testificado pelo Espírito de Deus. Essa é a comunicação pessoal, a revelação pessoal de Deus. É de seu espírito para o nosso espírito. A comunicação e a revelação universal é um display da natureza, para que o homem caído saiba que há um Deus Criador. Mas ainda que o homem reconhecesse isso, ele não vai muito longe. Nós precisamos que o Espírito de Deus impressione o nosso espírito com realidades espirituais. Mas como impressionar um espírito que está desconectado de Deus, que está morto? Precisa haver regeneração. Essa é a justificação. Por isso que ninguém tem comunicação verdadeira, pessoal com Deus antes do novo nascimento. Precisamos estabelecer aquele contato, né? Precisamos estabelecer a linha telefônica, né? Na idade de muitos de nós, precisamos discar. Contas de uma criança que viu um telefone antigo e foi lá, fez assim no disco, né? Nunca havia visto o discar. Como é que se estabelece essa conexão telefônica? Para nós tanto faz, o fato é que o canal de comunicação tem que acontecer. Sem ele, o emissor não manda mensagem para o receptor. O receptor não recebe nada que é enviado. E esse versículo nos diz como isso é feito. E as consequências disso são muito importantes e é o que veremos ao longo dos próximos dias. O Espírito de Deus é que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus e de tantas outras coisas Ele nos convence. Hoje de manhã ouvimos aqueles textos, né? Deus despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito de todo o povo. Deus tocou, Deus despertou, Deus sacudiu, Deus impressionou. Espírito para com espírito. Por isso que o homem natural não compreende as coisas de Deus. O espírito dele está inerte. Você pode falar com um morto e ele não te ouve, né? Então, esses são aspectos fundamentais
no estudo da Palavra de Deus, porque o estudo da Palavra de Deus é uma questão não é uma questão intelectual, mas é uma questão de receber impressões de Deus. E essas impressões, elas são provocadas em nós pelo Espírito de Deus, onde? Em nosso espírito. Muito bem. Então, antes de passarmos para a segunda parte de hoje, alguns versículos que são importantes no que diz respeito ao estudo da Palavra de Deus. Um deles foi o versículo de abertura do irmão Mário. Quem lembra, sem consultar a seus alfarrábios? É isso mesmo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10, a última frase desse versículo. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Outro versículo parecido com esse em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras, todas elas testificam do Senhor. Ele é o espírito da profecia. Se queremos estudar a palavra de Deus com algum proveito, não nos esqueçamos disso. Esse livro fala de capa a capa de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E o propósito do Pai é que todas as coisas convirjam para essa pessoa. E uma das ações que Ele tomou, tão importantes, é nos deixar a sua palavra. E a sua palavra fala desse Senhor. Então, se você vai à palavra de Deus procurando tantas outras coisas, já começou errado. E você está aberto a frustrações e a enganos. Ao olharmos e considerarmos a palavra de Deus, devemos sempre ter isso em mente, a pessoa do Senhor. E principalmente naqueles textos mais difíceis, às vezes se lembrarmos de algum aspecto da pessoa do Senhor e tentarmos entender aquele texto à luz da pessoa do Senhor, tudo fica mais fácil. Por fim, um exemplo no último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aqui nesse capítulo encontramos o Senhor ressurreto. E boa parte desse capítulo conta a história de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, uma cidade ali perto, e o Senhor se achegou a eles como um estranho qualquer e foi ouvindo a conversa e entrou na conversa, eles não perceberam que era o Senhor. Chegaram a Emaús e, como já era tarde, instaram para que o Senhor ficasse com ele, sem saber que era o Senhor. Muito bem. E quando se assentaram para cear, o texto diz que o Senhor partiu o pão e deu graças, e nessa hora eles reconheceram que era o Senhor. E falavam, como não nos queimava o coração no caminho para cá, nós não percebemos. Mas esse é um fato importante, né? Muitas vezes, isso é verdade com respeito a textos, nos acostumamos a eles, mas enquanto o Senhor não fizer alguma coisa, os nossos olhos continuam como cegos. Versículo 44. A seguir, isso já foi depois do que acabei de relatar, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, preste atenção agora, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você quer resumir o Antigo Testamento? Você pode resumir dessa maneira. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. E ele diz que as Escrituras, são essas que ele mencionou, falam dele. Então, esse ponto é chave. Toda palavra fala da pessoa do Senhor. E versículo 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Somente o Senhor ressurreto tem poder
para abrir o nosso entendimento para as Escrituras. Você pode estudar quantos livros quiser, pode fazer seminários os mais diversos. Se o Senhor não abrir os nossos olhos para entendermos algumas coisas na palavra de Deus, aquilo continuará sendo um mistério para nós. Então essas são as nossas primeiras bases, os nossos primeiros princípios. Amanhã continuaremos com mais. Vamos passar para a segunda parte. A segunda parte nós chamaremos de métodos de estudo bíblico, melhor do que isso, leis de interpretação da palavra. Okay? Nesse particular, eu vou seguir boa parte do que está no finalzinho deste livro, Dá-me Entendimento, um livro do irmão Christian. Aqui isso foi uma mensagem que, se não estou enganado, ele proferiu em 87, né? Já está há vários anos na forma desse livro. Eu não vou falar deste livro, Traz os Livros hoje, mas vou mencionar ao longo da semana. Wilson, eu pedi para ele trazer uma quantidade adicional, caso os irmãos não tenham, possam adquirir depois. Né? Muito bem. Hoje nós veremos as primeiras duas leis de interpretação. Mas antes disso, começar com uma observação que o irmão mesmo faz. Para isso, leremos 2 versículos. Um, Salmos 19. Primeiro é o Salmo 19. Leremos a segunda metade do versículo 7. Eu vou ler o versículo 7 todo, para não parecer que ficou faltando, porque a gente até canta esse versículo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Okay? Lembra dessa última frase? Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Em ambos os versículos vemos esse aspecto de que a palavra de Deus ela foi confeccionada para os simples. Isso não significa que qualquer um lê e entende, ao contrário. Mas significa que a palavra de Deus não são para aqueles super instruídos, os mais sofisticados, os mais não sei o quê. Não, é para os simples. Os requisitos para entendermos a palavra de Deus, para recebermos as impressões do Espírito Santo por meio da sua palavra, são outros. Se o Senhor permitir, veremos isso a partir de amanhã. Mas aqui diz, ele foi escrito para os simples, para dar instrução aos simples, para dar entendimento aos simples, para dar sabedoria aos simples. Muito bem, a primeira lei, tomando isso por base, é a lei que diz que Deus diz o que Ele quer dizer. Isso pode parecer óbvio, mas muita gente parece que esquece logo dessa primeira lei ao estudar a Bíblia. Porque eles leem uma coisa e ficam imaginando o que será que isso quer dizer. Então, o irmão Cláudio já nos advertiu hoje de manhã, né? A respeito do mau uso da tipologia. Né? Às vezes o versículo só quer dizer aquilo. E nós procuramos relações, conexões, paralelos que não eram propósito de Deus. Deus quis dizer aquilo mesmo. Um bom exemplo, talvez seja o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês sabem o que Deus queria dizer com esse versículo? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tenta tirar desse versículo o como, o quando e o porquê ele o fez, porque esse versículo não está para dizer essas coisas. Nesse versículo, Deus só quer dizer o seguinte: olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Irmãos, é simples. Muitas vezes nós complicamos e nos confundimos porque nós complicamos a palavra de Deus.
E às vezes o que é pior, às vezes não somos nós, mas trazemos uma maneira de entender certos textos que não se sustentariam se você fizesse uma análise justa, simples. Deus diz o que Ele quer dizer. Essa é a primeira regra. Agora, existe uma advertência importante. Isso não quer dizer que todos os textos devam ser interpretados de forma literal. Mas significa que nós precisamos buscar aquela interpretação mais natural do texto. É como se você lesse isso para uma criança, é o que ela vai entender. É assim que Deus comunica conosco. Quando Deus deseja dizer coisas mais sofisticadas, por exemplo, Ele utilizará a linguagem mais sofisticada. O irmão nos fornece um contra-exemplo, só para mostrar em que momentos a gente precisa abrir mão dessa lei. Eu quero ver esse exemplo com vocês, lendo Mateus capítulo 5 e o versículo 29. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois se te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Muito bem. Observem que nós não podemos interpretar esse versículo de forma literal. Até porque, o que é o nosso olho direito nos fazer tropeçar? Se for literal, tropeçar é tropeçar, não é isso? É chutar uma pedra, um degrau. Como é que você chuta seu olho e tropeça? Aí você fala, não, então não pode ser literal. Okay? Essa parte, pelo menos, não pode ser literal. Esse meu olho foi um problema para mim, foi um tropeço para a minha caminhada cristã. Perfeito, agora nós estamos chegando bem mais próximo do significado. Então vou arrancar o olho direito. Mas se seu olho esquerdo ainda estiver bom, você não resolveu problema nenhum. Então você logo percebe que aqui esse texto, a maneira correta de interpretar, não é a literal. Mas é a mais natural pelo contexto. Se o teu olho é um problema, tome providências drásticas consigo mesmo. É isso que o texto quer dizer. Mas vamos supor que alguém insistisse na linha do flagelo. Muito bem, então nós vamos deixar esse versículo aqui e pular para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E ainda no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês percebem, irmãos? Se nós levarmos esses versículos em consideração, então nós podemos descartar qualquer interpretação, né, que nos leve a entender que devamos tomar ações no sentido de prejudicar o nosso corpo, nos flagelarmos. Okay? Então, a primeira lei nos diz com toda clareza o seguinte: vamos, em primeira análise, entender o texto e interpretá-lo de forma tão simples e imediata quanto possível. Isso não significa necessariamente que será a interpretação literal. Se a interpretação literal ferir alguma outra parte da Bíblia, então nós precisamos deixar a interpretação literal de lado e aí sim procurarmos outro entendimento do texto. Essa é a primeira lei. A segunda lei, e a última lei que eu vou mencionar hoje, chama-se a lei da primeira menção.
a lei da primeira menção. Aqueles que já tiveram que escrever, não vou nem dizer artigos, mas uma monografia de fim de curso, ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tipicamente já encontrou com a seguinte situação. Você vai descrever qualquer coisa, usa um termo, um símbolo, né, que não está definido antes. Essa pessoa ouvirá do orientador as seguintes palavras: na primeira vez que você utilizar esse termo, defina-o. Da primeira vez que utilizar esse símbolo, defina-o. Porque daí para frente o leitor sabe o que significa. E na dúvida sempre é possível voltar à primeira ocorrência. Essa segunda lei, que é a lei da primeira menção, ela segue muito essa linha. Muitos eruditos perceberam que no primeiro momento em que um termo é mencionado na Bíblia, normalmente ele carrega em si os principais significados que serão, digamos, como que explorados ou desdobrados ao longo do resto da palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos conhecidos. Gênesis capítulo 22. Lembre-se desses textos, memorize esses textos, porque eles te farão lembrar das leis de interpretação. E uma coisa acaba ajudando a outra. Gênesis 22. Gênesis 22 é o capítulo que nos conta aquele episódio de grande prova pelo qual Abraão passou quando Deus lhe pediu Isaque. E no versículo 2 desse capítulo 22, lemos assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Neste versículo, pela primeira vez, a palavra amor é utilizada. Teu único filho a quem amas. Agora, olhando para esse capítulo como um todo, estudando a vida de Abraão, é tão natural a gente perceber nesse episódio um paralelo, uma sombra. É bem verdade que essa sombra é muito tênue, mas é uma sombra do que aconteceu entre Deus Pai e Deus Filho. Você sabe onde que é o Monte Moriá? É o que no Novo Testamento a gente chama de Monte Calvário. É o mesmo monte. E Deus diz para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. E logo lembramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto, claro, conta a história de Abraão, história mesmo. Abraão existiu, Sara existiu, Isaque existiu, aquele carneiro existiu, a adaga que ele levantou na mão existiu. Aquilo eram fatos e objetos da vida real, mas todos eles cuidadosamente colocados e costurados pelo Espírito Santo para dar um cenário que nos remeta a uma realidade muito superior. Então, na primeira vez que a palavra de Deus usa a palavra amor, é para descrever o amor entre o Pai e o Filho. Um amor que nós levaremos a eternidade para entender, se é que a gente conseguirá entender. Esse é o amor. E é por meio desse amor é que podemos avaliar, aquilatar o que custou ao Pai entregar seu único filho. Quando falamos do sacrifício do Senhor e lembramos de como Ele sofreu por você e por mim,
Ele derramou a sua alma na morte, nos diz Isaías. E quando o contemplamos na cruz, naquelas 7 expressões que ele proferiu, e se você quiser mais detalhes do seu sofrimento, vá ao Salmo 22. E a gente é tão impressionado com o sofrimento do Senhor. Mas é curioso que não deve ter sido fácil para o Pai. Pense. O Pai, um único filho, Ele deu seu filho. E aquele filho com o qual Ele sempre teve comunhão, quando Ele colocou sobre Ele os nossos pecados, para nele castigar o nosso pecado, Ele teve que virar o rosto. E aí até a própria criação manifestou esse ato. E o sol se escureceu. E houve trevas por 3 horas. Irmãos, sim, o nosso pecado não nos é imputado, mas isso é um favor para nós. Nós não fizemos nada para pagar pelos nossos pecados, mas o preço foi pago, não foi de graça. Por isso que Deus pode ser, ao mesmo tempo, Deus santo, Deus justo, que justifica um pecador. Um juiz da nossa cultura qualquer que libere um pecador, um presidiário, por uma ação jurídica qualquer, uma canetada, como a gente diz, está longe de ser santo e justo. A própria percepção da população é que aquilo não está certo. E olha que a nossa capacidade de julgar é fraca. Por quê? Porque o pecado daquele preso não foi pago. Mas não foi assim com o nosso Deus. Não foi assim com o nosso Senhor. O preço foi pago. Então, quando Deus diz, estás livre, estamos livres mesmo. Sem condenação. Então, entendemos essas coisas quando lembramos que a primeira vez que a palavra amor é utilizada na Bíblia é para descrever essa relação do pai com o filho. Não existe a lei da segunda menção, mas aqui o exemplo é tão bonito que vamos mencionar a segunda vez que a palavra amor é utilizada. Passe algumas páginas na sua Bíblia, capítulo 24 do livro de Gênesis. O último versículo do capítulo 24, versículo 67. Agora falando de Isaac, o mesmo Isaac do capítulo 22, obviamente. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado da morte de sua mãe. Aqui é a segunda ocorrência da palavra amar, com respeito a Isaac e a Rebeca. E essa é uma outra figura que é reconhecida como sendo o retrato entre Cristo e a igreja. Então, Deus ama o Filho e Cristo ama a igreja. Muito bem. Meu último exemplo. Lembre-se que estamos na segunda lei, a lei da primeira menção. Lucas capítulo 2. Versículo 49. Resposta do Senhor aos pais. Depois de alguns dias procurando por ele, o encontraram no templo. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Aqui não se trata de ser a primeira menção, o primeiro uso de alguma palavra, por exemplo, no Novo Testamento. Mas estas são as primeiras palavras registradas, proferidas pelo Senhor Jesus nos dias da sua carne.
Então, claro, o Senhor Jesus sempre existiu. No princípio, já era o Verbo. E ele se manifestou no Antigo Testamento, normalmente quando o texto fala do anjo do Senhor, é a segunda pessoa da Trindade. E existem muitas palavras ditas pela segunda pessoa da Trindade registrada no Antigo Testamento. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele começou um período de 33 anos e meio, dos quais a palavra de Deus se refere a eles como os dias da sua carne, no livro de Hebreus. E nos dias da sua carne, as primeiras palavras que o Senhor proferiu e que estão registradas são essas que acabamos de ler. E nessas palavras ele diz: não sabias que me cumpria estar na casa do meu Pai? Ou cuidar dos negócios do meu Pai? Você quer entender a vida do Senhor? A vida do Senhor se entende dessa maneira. A preocupação dele é cuidar dos negócios do Pai. Nós egoisticamente imaginamos que ele veio para nos salvar. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai incluía a nossa salvação. Mas a vontade do Pai é muito mais ampla do que isso. Estude esse assunto, o propósito eterno de Deus. E você verá que nós fazemos parte disso, mas estamos longe de sermos o centro ou o alvo desse propósito. Longe. Nós somos incluídos pela vontade de Deus, mas o Senhor não veio para nos salvar. O Senhor veio para fazer e cumprir toda a vontade do Pai. Dentre essas coisas estava incluída a nossa redenção. Graças a Deus por isso. Então, se vocês querem compreender a vida do Senhor, o ministério do Senhor, nos dias da sua carne, lembre-se das primeiras palavras que ele proferiu e que estão registradas aqui. Essa é a lei da primeira menção. Amém. Encerramos a segunda parte e, sem maiores delongas, passamos à terceira parte. A terceira parte, nós vamos começar, eu vou dar uma tarefa para vocês começarem agora. Essa dá para fazer agora. E a outra é praticamente um para casa para amanhã. A tarefa para agora, e nós vamos dividir em grupos pequenos, vocês se organizem como quiserem, né? Vamos tentar manter os grupos ao longo da semana. A primeira tarefa é ir ao capítulo 19 do livro de Salmos, Salmo 19, e tentar enxergar nesse salmo essas duas revelações de que havíamos falado. A revelação geral e a revelação pessoal. Procure detectar princípios de comunicação espiritual que estão declaradas naquele salmo e os efeitos dessa declaração e comunicação espiritual naquele que a recebe. Então essa é a tarefa para daqui a pouquinho. A tarefa que é para amanhã é um estudo de caso. Eu escolhi esse estudo de caso porque ele não é um estudo de caso muito simples, é um bom desafio, né? Os poucos que escreveram a respeito disso dizem, olha, é um tema que tem suas dificuldades. Então eu pensei bem, bom, acho que é um excelente estudo de caso para os irmãos tentarem aplicar algumas das técnicas de estudo da palavra e aplicar os princípios de estudo da palavra. O assunto é Balaão. Ixi, pronto. Esse Ixi retrata muito bem o que nos espera. A história de Balaão. Eu nunca tinha observado quão complicada é a história de Balaão, até que Nerissa, minha filha, não veio dessa vez. Falei assim, pai, por que é que aconteceu assim, assim, assado? Eu falei assim, não sei, boa pergunta. Vai no texto e realmente é um grande desafio.
né? Então, é isso que nós precisamos para nos motivar e nos manter acordados ao longo das tardes até sexta-feira. Então, nós vamos dividir esse estudo em fases, okay? Em fases. O que vocês precisam fazer para amanhã é a primeira fase de qualquer estudo da palavra, que é ler o texto. Se familiarizar com o que está escrito. Então nós encontraremos a história de Balaão no livro de Números, capítulos 22, 23 e 24. Então a tarefa para amanhã não é tão gigantesca assim, né? É ler esses 3 capítulos, conhecer a história de Balaão e comece a se colocar na posição dele, e você verá que tem coisas que não são fáceis mesmo de responder, né? Mas agora nós vamos dividir, e a tarefa é simples, é ler o capítulo 19 do livro dos Salmos e tentar reconhecer aquela parte que diz respeito à revelação geral e aquelas partes que diz respeito à revelação pessoal, princípios de comunicação espiritual e os efeitos do estudo da palavra de Deus naquele que a estuda. Esses são temas que nós, pela graça e bondade do Senhor, tocaremos aí ao longo da semana. Então, agora é com vocês, podem se dividir. Irmãos, são 5 para as 3. Eu imagino que em 10, 15 minutos, essa tarefa do Salmo 19 está feita. Estaremos todos dispensados. Aí você pode voltar para o seu quarto, né? Fazer aquela soneca pós-almoço, agora é pós-estudo. Antes de pegar no sono, tente ler alguma coisa a respeito de Balaão. Amanhã eu vou supor que vocês chegaram com a história de Balaão conhecida. Okay? Muito bem, podem dividir aí.